Oh, começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix, a sua agenda eletrônica. Olá, bom dia para você que está aí acompanhando. Já está começando a sua agenda eletrônica Point Mix, aqui direto dos estúdios da Rádio Exclusiva FM. E você já sabe, né? Nosso programa ele está aí na TV Polidouro todos os sábados às 23 horas. Terça-feira, meio-dia, temos o reprise. Quarta-feira, 6 horas da tarde. E, claro, nosso conteúdo disponível para você no canal 62 da Soul TV. Né? Então, a você que está acompanhando aí o nosso programa, vai lá, nosso conteúdo todinho para você aí na Soul TV. Bom, gente, hoje no nosso programa a gente vai falar sobre mitos e verdades do chocolate. Ele é o mocinho ou é o vilão da história, né? E para falar sobre esse assunto, já está aqui comigo nos estúdios a nutricionista Juliana Meireles, da Mais Mu. Aliás, a gente vai ter um sorteio especial, hein? Sorteio de chocolates para vocês. No quadro Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante, ela vai falar sobre positividade tóxica. Olha que interessante. E vamos receber também o elenco do espetáculo Crime Cor-de-Rosa. Mas, claro, agora já vamos começar com música para animar o nosso programa. Já quero começar agradecendo a Débora Deiros, que cuida aí dos meus cabelos, gente, né? Ela está cuidando sempre do ruivo, né? Que dá tanto trabalho. Quero mandar um beijo para ela. @DéboraDeiros, @Estúdio Débora. Certo? Um beijo para você, Débora. Vamos lá, então. Gente, eu vou falar sobre um assunto agora que eu adoro, né? Que é chocolate. Aliás, quem não gosta de chocolate, né? Mas hoje a gente vai falar sobre os mitos e verdades do chocolate. Ele é o mocinho da história ou é o vilão, né? E aí, para falar sobre esse assunto, a gente convidou aí a nutricionista Juliana Meireles. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Aliás, a equipe de nutricionistas da Mais Mu, né? O Anderson Mulin, que está aqui com a gente, mas aí ele teve um imprevisto, então a Juliana está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. A Juliana ela é formada em nutrição pelo Centro Universitário Estácio do Ceará, pós-graduada em comportamento alimentar pelo IPGS, em nutrição nas doenças crônicas não transmissíveis, pelo Albert Einstein, né? Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Então, nada melhor do que ela, né? Quando a gente fala de pesquisa, essa parte de nutrição, a gente já trouxe aqui vários profissionais, é super importante, né, gente? Eles que trabalham aí para a gente ter esses alimentos totalmente testados e tudo mais. Bom, Juliana, esse assunto aí é bastante interessante, né? Porque quem que não gosta de chocolate, né, Juliana? Eu adoro. Né? Eu amo também, confesso. Mas aí tem aquelas coisas, né? Tem os benefícios, tem o lado bom, tem o lado ruim. É isso que a gente vai tentar falar agora, né? Uhum. Quando a gente fala do chocolate, o chocolate amargo não engorda. É mito ou é verdade? Olha, que ele não engorda? É verdade, ele não engorda. O que vai engordar é o excedente calórico, né? É legal a gente explicar isso, né? Isso. O que vai engordar ou não é a quantidade calórica que você consome. Então, tudo é possível considerando o contexto, né? A gente pensando no chocolate amargo, é um chocolate que ele é mais rico em gordura. Então, portanto... Mas não são gorduras. A gente tem que desmistificar um pouco essa questão das gorduras também. Quando a gente fala que é rico em gordura, as pessoas têm um pouco de susto. Mas é uma gordura que é super saudável, que a gente deve consumir, sim. Só que a gordura ela é um pouco mais calórica do que o carboidrato. Então, se a gente for comparar caloricamente, o chocolate amargo ele é mais calórico. Mas a gente tem que ampliar. Eu sempre falo, não restrinja, amplie. A gente não precisa se restringir ao conteúdo calórico das coisas e sim tentar enxergar o que aquele produto pode nos oferecer também, além da energia que está ali nele, né? Então, ele é mais calórico, mas ele tem mais benefícios também. Então, vale a pena consumir. Ah, então é legal. Tá? Então, o chocolate amargo tá aprovadinho aí, né? Super, eu prescrevo bastante. E quando a gente fala o chocolate alivia os sintomas da TPM? Porque isso a gente escuta direto, né? Isso é mito ou é verdade, Juliana? Olha, eu vou dizer que é mito porque eu não gosto de medicalizar o alimento, de utilizar o alimento como uma forma de... Eu sou bem contra... Ou prescrever, né? Tipo, eu sou bem contra aquela frase que teu alimento seja teu remédio seja teu alimento, do Hipócrates. Isso, para mim, é reduzir o alimento só a seu conteúdo nutricional. O alimento ele tem várias outras funções que não só nutrir-nos, né? A gente não come só para se nutrir, a gente come por diversos outros motivos também. Então, assim, eu vou dizer que é mito por isso, mas se a gente for olhar para os benefícios do cacau, né? Não do chocolate, mas do cacau em si, ele promove aí o estímulo de serotonina, que dá aquela sensação de
felicidade. Então, pode ser que isso atenue, sim, os sintomas da TPM por essa sensação de conforto e de felicidade mesmo. Então, pode ser que atenue esse tipo de sintoma dá um quentinho quando a gente consome. Mas pensando em propriedades medicinais e assim, eu vou dizer que é mito. Tá. Então, tá vendo? Tem que prestar atenção nisso, gente. Ó, a diferença, né? Porque a gente tem uma ideia errada em algumas coisas também, né? Tem que prestar atenção nisso. Quando a gente fala do chocolate branco, o chocolate branco não possui benefícios para a saúde. Isso é mito ou é verdade? Olha... E aí a gente naquela questão do branco, né? E do chocolate branco. É porque o chocolate branco, na verdade, ele não é chocolate. Né? Ele é composto... O que ele tem do cacau? Ele tem a manteiga de cacau. Ele não tem o cacau em si. Então, ele não pode ser considerado chocolate. Então, se a gente for olhar estritamente para essa questão mecanicista, né, de nutrientes, de componentes, não é a melhor escolha. Né? Mas, dentro de um contexto saudável, ele é super possível de ser consumido. Né? A gente tem aí o wafer de chocolate branco Sim. também, que é uma delícia. E ele tem um conteúdo energético. Então, se a gente for pensar que a gente consome energia para que a gente desempenhe nossas atividades do dia a dia, ele tem benefícios. Né? Ele tem ali um conteúdo energético que vai nos ajudar a desempenhar as nossas atividades. Então, se a gente for olhar... Se for comparar ele com o chocolate mais amargo ou com o chocolate ao leite, que seja, realmente ele vai ter menos benefícios, mas isso não quer dizer que ele seja proibido. Tá vendo? E outra coisa, Juliana, me fala, essa questão do... que a gente estava até falando nos bastidores, né? De olhar os rótulos dos produtos, enfim. A mesma coisa acontece com o chocolate, né? É bom a gente prestar atenção. O que a gente pode falar assim, um pouquinho em relação a isso? O que a gente pode, na escolha, vamos dizer assim, né? A gente está indo lá comprar, que a gente estava falando dos bastidores, a gente não tem esse costume, as pessoas não têm muito esse costume de ficar olhando o rótulo de nada, né? A gente está falando aqui de chocolate, mas de qualquer produto. E é importante a gente olhar, né? Porque a gente também tem que entender, né? O que a gente está consumindo. Sim, sim. Especialmente quando a gente pensa nos benefícios que a gente espera ter do chocolate. Quanto mais cacau ele tiver, mais benefícios ele vai ter, que é o cacau que realmente... O cacau, só fazendo um parênteses, ele é o alimento mais rico em antioxidantes que a gente tem. Se a gente pensar em alimentos sólidos, o cacau ele é o campeão. Então, se a gente quiser ter esses benefícios antioxidantes, vasodilatador que o cacau tem, quanto mais cacau tiver no chocolate, melhor é esse chocolate. Né? Há a questão do sabor. Né? Quanto maior o teor do chocolate, menos palatável, né? Menos saboroso é esse chocolate. Então, por isso que o chocolate ao leite é o preferido. Por isso que a maioria também prefere, né? A gente estava comentando até isso. Os produtos, quando tem aquele doce, aquela coisa, isso tá bom, né? Se não tiver menos, já, né, a pessoa já não quer saber. O que acontece, né? O produto chocolate, ele não é só o cacau. Ele tem ali mais um pouco de gordura, tem ali o açúcar. Tem todos os ingredientes, né? Isso. E é por isso que é importante ler o rótulo, para que a gente saiba se aquilo que a gente está consumindo é majoritariamente composto por cacau, né? Se os primeiros ingredientes são derivados do cacau, ou se são outras coisas, aditivos químicos, enfim. É por isso que a gente tem que ler o rótulo. Eu acho super importante, não só do chocolate, como de outros produtos, né? A gente estava falando isso. Porque a gente tem que saber o que a gente está consumindo. Isso não é... As pessoas não têm muito esse costume, mas eu acho que tem que ter, né? Para saber. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre alguns benefícios do chocolate dentro do lado nutricional. Sim. Porque, né, a gente fala muitas vezes do lado ruim do chocolate, mas tem um lado bom também, né? Muito, eu adoro. Tem muito benefício. Eu sempre digo assim em consulta, onde eu puder colocar o cacau, onde você me permitir colocar, eu vou colocar. O cacau em pó, principalmente, não só o chocolate. Mas, assim, ele, como eu falei anteriormente, é o alimento mais antioxidante de que se tem notícia. E por antioxidante, entenda, é aquele alimento que vai ajudar a gente a envelhecer com mais qualidade, né? Envelhecer mais lentamente, vai combater os radicais livres. Então, a gente fala muito, hoje em dia, do açaí, das frutas vermelhas. O cacau tem bem mais antioxidantes. Né? O cacau é vasodilatador. O que isso significa? Ele é interessantíssimo para antes da prática de exercícios físicos. Ele ajuda na performance por ter esse componente vasodilatador também. Ele tem cafeína. Né? Só que cafeína numa proporção ali que não vai te dar... Não vai ser como o café, que vai te deixar ligado. É uma cafeína mais tênue. Você vai ter um efeito mais tênue dela do que do café. Então, é super interessante também. O cacau...
Outra coisa que eu até a gente estava falando antes, né? Se ele poderia ser considerado até afrodisíaco. É verdade, sim. Tem tinha essa pergunta que eu ia fazer agora. Porque muitas pessoas falam, né, que chocolate é afrodisíaco. É mito ou é verdade? Aí, né, Olha, eu vou dizer que é verdade. Eu vou dizer que é verdade, porque, assim, como eu falei, ele é vasodilatador. Sim. Vasodilatador, a gente sabe que tem um remédio aí bem famoso que é vasodilatador também. E aquele componente que a gente falou da TPM, de promover o estímulo da serotonina. Por conta da serotonina. Isso, então a gente pode dizer que é. Então... tá vendo, gente? Então o chocolate aí, ele tá na linha do afrodisíaco. Tem alguma curiosidade, Juliana, do chocolate? Dentro daqueles benefícios que a gente está falando, do lado ruim, do lado do benefício? Tem alguma curiosidade? Chocolate. Curiosidade sobre os benefícios, não. Mas, assim, é o contrário do que muita gente pensa, né? O cacau, se a gente vai falar em curiosidades, vamos falar de onde ele surgiu. Isso é legal. Ele surgiu no México. Ele era consumido, a priori, como uma bebida. O cacau começou a ser consumido como uma bebida com pimenta. O cacau, era a semente do cacau, da semente se fazia um líquido que era consumido com pimenta e que disse que umas freiras foram lá catequizar aquela região, provaram essa bebida e levaram para a Europa, onde foi adicionado açúcar, enfim, se tornou o que a gente consome hoje em dia. Tá vendo? É uma curiosidade. Eu tenho certeza que muita gente não sabia isso. Eu adoro essa parte das curiosidades, então... É bom, né? Não, e outra, a Juliana, que trabalha com essa parte de pesquisas, eu imagino que deve ser incrível o seu trabalho, né? Porque você fazer parte da elaboração toda, do processo de um produto, é fantástico, né? Eu adoro. E aí testar, pesquisar, até chegar numa fórmula que seja realmente essa e que vai, de fato, né, sair do jeito que a gente imagina, né? Uhum. E não só quando a gente pensa em alimentação, né? Eu sempre tenho essa ideia mais ampla, assim, de não pensar só no conteúdo nutricional, mas o sabor é muito importante. A gente tem que ter esse componente de prazer também quando a gente se alimenta. A gente não pode desconsiderar isso, medicalizar a alimentação neste ponto, né? Então, é algo que também é levado super em consideração quando a gente pensa em montar um plano alimentar ou um produto, alguma coisa que seja direcionada. Eu acho. Porque, assim, se você está comendo uma coisa, gente, não tem nada pior. Por isso que eu acho que esse negócio, por exemplo, das dietas malucas, ou que o pessoal faz, né? Às vezes a pessoa come uma coisa tão horrível, digamos assim, entre aspas, aí você fala assim, gente, onde está o prazer? Né? Porque um dos maiores prazeres da vida também é a comida, né? Não, total. Por exemplo, uma coisa que eu sempre digo lá no meu Instagram. Eu não entendo muito a cultura dos shots. Né? A galera toma aqueles shots, shot de cúrcuma, de própolis. Mas... É verdade. Mas qual o sentido? Por que não colocar essa cúrcuma na comida, no frango, no arroz? Sabe? Exato. Tem momentos mais oportunos. E eu sou uma que eu uso bastante cúrcuma. E eu acho que tem, né, toda uma... Interessante falar na cúrcuma, porque a cúrcuma ela ganhou aí bastante notoriedade por conta das suas propriedades antioxidantes, seus fitoquímicos. E o chocolate, ele é riquíssimo em fitoquímicos. E fitoquímicos, ao contrário do que a gente possa pensar, a gente não preza pela quantidade de consumo, e sim pelo tempo de exposição. Então, mais importante do que, já que o chocolate é antioxidante, eu vou tomar aqui 1 quilo de cacau por dia com a água nos shots para ter esse efeito. Mais interessante do que isso é se expor a longo prazo, ter essa exposição crônica. Consumir um pouquinho todos os dias. Chocolate ali depois do almoço, 60%, não precisa ser muito... Quando eu falo do teor de cacau, é interessante que seja acima de 60%. Acima legal. de 60% já está super de boa, super tranquilo, você já vai ter os benefícios que a gente está conversando aqui. Então, ali depois do almoço, para dar aquela encerrada no almoço, como sobremesa, um pouquinho de chocolate amargo, ali de 60% para cima, sensacional. Todos os dias, 2 quadradinhos, ali um pedacinho pequeno, você já vai ter os benefícios. Porque não é também aquela coisa, você vai comer uma caixa inteira, não, né? Tem essa questão, a gente está falando sobre essa questão do excesso, por exemplo. Tudo que é em excesso, logicamente, faz mal. Mas aquela coisa que você falou, 2 tabletinhos, enfim, já dá aquele up, né? E o chocolate amargo tem essa vantagem também. Eu recebo alguns pacientes que falam assim, mas... chocolate amargo não me dá vontade de continuar comendo. É esse o ponto. É justamente aí que tá a pegadinha. Não tem aquele chocolate... Tem até um chocolate bem famoso que diz assim, é impossível comer um só.
Lógico que é impossível comer um só. Ele é repleto de açúcar, de gordura, são alimentos super palatáveis, dão vontade de você continuar comendo. Fica viciante, né? E isso aí é um ponto. As pessoas dizem assim, mas açúcar vicia, chocolate vicia. Não é o açúcar, não é o chocolate que vicia, é o alimento super palatável que gera esse comportamento similar a um comportamento vicioso. Né? Não, esse é um ponto que eu falo direto no Instagram, inclusive. O alimento, não existe estudos comprobatórios de que nenhuma substância alimentícia isolada vicie. Né? O pessoal fala açúcar vicia. Não podemos falar isso em 2021 ainda. A gente não tem estudos que comprovem isso. Mas é fato que alimentos super palatáveis estimulam o seu consumo. Então, dá aquela sensação de aquela sensação vício. de quero mais, né? Quero mais um, e aí vai, né? E aí a galera se perde. Aí... Tem alguém falando aqui de você, Juliana. Juliana, você é sempre ótima. Você estimula a gente a comer coisas boas com consciência do que estamos comendo. E quantas curiosidades. Ótimo. É Geraldo Barros que está assistindo. Um beijo para você, Geraldo. Está aí o recadinho, Geraldo, falando. Teuma está falando, bom dia, parabéns. Muito bom. Um beijo aí para o pessoal que está acompanhando o programa. É interessante, né, quando a gente fala do chocolate, porque realmente tem umas curiosidades, né? E é bom a gente saber, então, essa dica é super interessante para você. Acima de 60% já tá bom. Não precisa ser não precisa ser o 100%, porque a galera sempre fica com aquela cara de tipo, 100% cacau. E assim, né, o paladar é algo... nosso paladar é plástico. Ele é extensível, a gente pode ir treinando esse paladar. Se a gente está com um paladar super acostumado àquele chocolate ao leite cheio de açúcar, dificilmente a gente vai passar de um chocolate cheio de açúcar por um 80%. Assim. A gente tem que também contar com essa evolução, com a progressão, né? De ir treinando o nosso paladar, as nossas papilas gustativas, a esse sabor do chocolate mais amargo. Mesmo vai para o café, por exemplo, café com açúcar, sem açúcar. Eu amo café, gente. Eu sou apaixonada por café. E aí eu prefiro tomar o café sem açúcar. Né? Porque você gosta de café. Exato. Quando alguém toma com açúcar, não gosta. Eu imagino assim, você colocando o açúcar, você já quebra essa coisa toda do café. Sim, eu sempre, quando alguém fala assim, mas eu adoço com estévia. Independentemente de qual seja a fonte de adoçante, se seja açúcar, estévia, enfim, você não gosta de café. Porque você gosta de uma bebida doce. O café mesmo, ele é amargo. Essa é a característica dele, e ele é muito saboroso. Sim. E eu sempre digo que... Só o cheiro dele, o aroma do café, ele já tem aquela coisa, né? E mesmo que seja açúcar, né? Se for um cafezinho ali por dia, a quantidade de açúcar nem é tão relevante assim. Eu sempre sugiro que seja tirado esse açúcar, não pelo conteúdo calórico, mas por querer ampliar o paladar. Eu acho que é super válido a gente treinar as nossas papilas gustativas para apreciar o sabor amargo, que é muito interessante também. Sim. E ele é característico de alimentos ricos em fitoquímicos, como o cacau. Então, se a gente começa a treinar o nosso paladar para gostar de coisas mais amargas, a gente abre aí um leque de opções além daquelas que a gente está acostumado. Isso sim é muito válido. Eu também super acho legal. Nossa, incrível, Juliana. Agora vamos falar um pouquinho da Masmu, né? Que, aliás, eu queria agradecer o pessoal da Masmu que mandou aí os produtos que a gente vai sortear. Então, você fica ligadinho aí, depois a produção vai colocar na nossa página, né? O post, aí você fala, eu quero ganhar, vai estar lá os kits da Masmu. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho primeiro dessa... Como é que fala? De qual que é esse contexto da Masmu? Porque eu sei que é um pouco diferente de outras, né? Tem algum diferencial, né, Juliana? Eu já consumi os produtos da Masmu antes de conhecê-los, né? Eu sempre gostei bastante da marca. E eu tenho essa proximidade com eles. Agora eu trabalho porta com porta do escritório da Masmu. E o que eu mais gosto, além da composição dos produtos, que era algo que já me atraía como profissional, porque a gente sempre tem que buscar prescrever o melhor possível para os nossos pacientes. E quando o produto era mais... tinha essa preocupação maior com o rótulo, como a gente estava falando, com a composição, geralmente ele pecava no sabor. E aí eu ficava naquele dilema, né? Ou vou prescrever algo nutricionalmente interessante ou algo saboroso. Ficava sempre essa dúvida. E os produtos da Masmu, eles conseguem aliar o sabor e a qualidade, né? Eles são de excelente qualidade, os componentes são todos os melhores que a gente pode ter. E algo que é muito interessante deles também é que eles têm a identidade visual. A identidade visual, o posicionamento deles enquanto marca, porque aproxima o consumidor final dos produtos
de whey, principalmente de whey. Eles têm outros produtos, além dos produtos derivados do whey. Mas o do whey é o que mais me encanta, porque é comum eu receber no consultório pessoas que acreditam que o whey é destinado especialmente àquelas pessoas que praticam atividade física, que fazem academia. Acho que a maioria, né, tem essa ideia, Sim. desse pensamento, né? Sim, a primeira coisa que eu pergunto a um paciente quando eu vou sugerir ali a suplementação de whey, porque a suplementação de whey ela não é necessária, mas ela é um recurso muito útil que a modernidade trouxe para a gente pode se valer desse recurso sempre que possível. Então, eu sempre pergunto para o paciente assim, você sabe o que é whey? Aí ele sempre fala, aquele negócio que a gente toma quando faz academia, quando faz musculação. Não, calma. Pensa no leite. No leite ali da vaquinha. Por isso que até a Mais Mu traz a vaquinha. Daqui, ó, inclusive, né? Dá pra gente pedir aí pro bolão. Ah, tá vendo? É super simpática, a vaquinha de óculos. Aí. Não, é uma graça, hoje é incrível. É. Né? E só pela embalagem a gente já fica encantadinha. Né? Exato, eu falo, pensa no leite. Pensa que o leite ele tem ali vários componentes e se a gente for falar em macronutrientes, o leite tem carboidrato, tem gordura e tem proteína. É como se a gente, através de processos industriais, a gente consegue separar esses componentes e o whey nada mais é do que a proteína do soro do leite, a proteína concentrada ou isolada do soro do leite, a parte proteica do leite. Né? Então, é como se você estivesse consumindo leite, só que concentrando ali na parte proteica. O mais interessante é isso. Então, para quem não consegue, por um motivo ou outro, só com a sua alimentação, bater a quantidade proteica diária necessária, o whey é um recurso muito útil. Né? Às vezes a gente não consegue parar para fazer uma refeição, comer ali carne, leguminosas, enfim, fontes de proteína. E uma bebida ali líquida, prontinha, você sai, bebe e você consegue suprir essas necessidades. Então, é um recurso muito útil que a gente tem à nossa disposição e que eu acho válido utilizar sempre que necessário. Então, isso que é o mais importante, né? E desmistificar também um pouco, né? A gente tem algumas ideias, eu acho que a gente tem que começar a pesquisar e ver, né? Que o whey é bomba, que o whey que faz mal para os rins. Olha, eu prescrevo whey de crianças a idosos. Idosos, inclusive, é o público que mais tem a se beneficiar do consumo de whey, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco o apetite. Sim. E a nossa necessidade vai aumentando para que a gente consiga manter a nossa massa muscular, a nossa massa óssea. Então, é importante que a gente consuma proteína de forma adequada. E o whey é saboroso. Agora, esses produtos são muito saborosos. Então, é um jeito divertido e saboroso da gente conseguir manter aí o aporte proteico. E aí, unir o útil ao agradável que você acabou de falar, de ser gostoso, né? É gostoso. Com aquela ideia de, o sabor é um valor sabor. muito importante para a Mais Mu. Isso é algo que o Mulin, que participa mais ativamente desse desenvolvimento desses produtos, é algo que ele prioriza, porque nos anos dele de consultório, ele sempre fala, a maior reclamação que eu tinha era o whey ruim. Sim. O whey tem gosto de remédio, o whey tem gosto de algo muito doce. Uma série de coisas, né? A questão do sabor, principalmente, ou às vezes essa ideia é errada mesmo, né? Só para quem faz academia, só para quem está no aeróbico, enfim, aí a gente... Não, qualquer pessoa pode se beneficiar do consumo de suplementos proteicos, não precisa necessariamente fazer nem exercício físico. O que eu quero que as pessoas entendam é que olhem para o whey como olhariam para um copo de leite, que olhariam para um pedaço de carne, para ovos. É o mesmo raciocínio, ele só está ali mais concentrado e numa aparência, né? Ele está disposto ali de uma forma diferente. Ele é um pozinho ou uma bebida líquida que vem prontinha. Logo depois do programa, meus convidados vão experimentar aí as delícias da Mais Mu. Aliás, e super bonita mesmo a embalagem, né? A gente fica até encantado. E eles colocaram não só a embalagem, identidade visual, a forma como eles se comunicam também enquanto marca ali nas redes sociais deles. E você encontra produtos da Mais Mu em farmácia, você encontra no supermercado ali do lado não é do lado dos suplementos, do lado dos alimentos. E eu acho isso muito interessante. Já para deixar justamente aquela questão que você acabou de falar, Justo, para poder desmistificar isso de que o produto derivado do whey, produtos derivados do whey, seriam algo exclusivo, de uso exclusivo de quem faz atividade física, de quem faz a musculação. E vai direto para o consumidor, né? Que é o mais importante. Juliana, queria muito agradecer a tua presença. Você viu que passa super rápido, né? Ainda mais falando de chocolate, que é uma coisa que a gente gosta, né? Mas a gente aprendeu bastante aí. Obrigada mais uma vez. Eu queria que você passasse... Tem redes sociais, né? Da Mais Mu. Se você quiser passar também o seu Instagram, acho que você tem bastante conteúdo também, né? Sim. Eu divulgo bastante lá no Instagram. É @JulianaMeireles, com um L só.
Eu descobri que tem uma homônima minha com 2 L's, então eu sempre faço questão de frisar. De falar, né? Ó. E o da Mais Mu é @maismu. Certo. Vão lá, gente, no Instagram, que tem bastante conteúdo. E a Juliana também, né? Ela tem conteúdo no Instagram, que é bom a gente ficar informado sobre essa parte nutricional, que é super importante. E a dica que a gente falou aqui: comecem a olhar os rótulos, gente. Os rótulos dos produtos, do que você está consumindo. Vamos entender o que a gente está consumindo, né? Uma dica extra aí. Quando for analisar o rótulo de qualquer coisa, a Anvisa, ela dispõe que os ingredientes têm que estar elencados do maior para o menor. Então, o que vier primeiro ali de ingrediente é o que vai ter mais em quantidade no produto. Então, se você pega um chocolate, tem ali primeiro ingrediente açúcar, ele vai ter mais açúcar do que cacau. Então, de repente, não é uma boa escolha, a não ser que você vai consumir com outra intenção. Mas pensando nos benefícios advindos do cacau, quanto mais cacau, melhor. Ó, tá aí mais uma dica, hein, para você que está assistindo o programa. Obrigada, Juliana, mais Obrigada uma vez. eu. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Agora a gente vai falar sobre teatro, né, gente? A gente sempre traz aqui dicas interessantes para você ir lá, agora que voltou tudo, né? Teatros, musicais, as peças, espetáculos, enfim, tá tudo maravilhoso. E aí eu tô aqui com o elenco metade, um pouquinho do elenco, porque é bastante gente, né? Do Crime Cor-de-Rosa. Aliás, o Ivo, aqui ele já é sócio do nosso programa, acho que é a 3ª vez, Ivo. Tudo bem? Tudo bem, sim, e você? É sempre um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês e dividindo as nossas experiências, né? Não, é teatro. ótimo, porque aí você traz dicas pra gente, né? Já é o 3º espetáculo, né, Ivo, que a gente está aqui no programa falando. Sim. E é muito bacana, porque daí a gente vê que a Companhia dos Reis está crescendo bastante e cada vez, né, com espetáculos aí em cartaz, enfim. E aí eu tô com o Gustavo também hoje aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado, tudo bem? Bom dia. Bom dia. E aí agora a gente vai falar, então, sobre Crime Cor-de-Rosa. Me contem, meninos. Não me contem tudo, né? Porque alguma coisinha, não spoiler. Então vamos lá. Crime Cor-de-Rosa faz parte de uma trilogia de comédias da Companhia dos Reis, com temática LGBT também, né? Então é um espetáculo que nós tínhamos vontade de fazer já há uns 3 anos, né, Gustavo? Já tem uns 3 anos que a gente teve a primeira ideia, a primeira conversa foi, acho que final de 2018, na verdade. Aí aconteceu a pandemia, aconteceu diversos acontecimentos e finalmente saiu. Não, mas você viu, até para o pessoal entender, gente, como funciona, né? Quando a gente tem um projeto, não é assim. Eu tive uma ideia, tá aí. Não, existe todo um procedimento, existe todo um processo, né? E também eu acredito muito que existe muito tempo, a hora certa. O nosso tempo, às vezes, não é o mesmo tempo do que deve ser, né? E, às vezes, a gente fica meio ansioso, né? Porque a gente quer o negócio que acontece agora, mas não é para acontecer agora, é para acontecer depois, né? Tem muito isso também. Pois é, e com o Crime Cor-de-Rosa foi mais ou menos assim, porque nós queríamos uma produção maior, uma coisa um pouquinho mais caprichada. A gente tem muito carinho pelos outros espetáculos, né? Tivemos o Louca Terapia, na sequência Querido Amigo, e aí chegou o Crime Cor-de-Rosa. E nós não queríamos fazer uma coisa menor. Tinha que ser equivalente no sentido de texto, de surpresas, e ainda assim nós conseguimos inovar com cenário, figurino. Então, é um espetáculo bem luxuoso e muito divertido também. A gente fica um pouco inseguro antes da estreia do espetáculo de garantir risadas, né, quando você produz uma comédia. Mas agora, que nós tivemos a estreia na semana passada, a gente já pode dizer com segurança. É um espetáculo com riso garantido do começo ao fim. Isso que é legal. É engraçado, né? Você falou uma coisa muito interessante. Porque fazer comédia é muito mais difícil do que fazer, né, outro tipo de peça, né? A comédia é muito mais difícil, porque fazer rir as outras pessoas é uma expectativa muito grande. Às vezes você faz uma piada e ninguém dá risada, né? Exato, totalmente. E o medo do ator é muito isso. Às vezes não é nem a piada. Por isso que eu falo que é um dom também. Porque às vezes eu contando a piada, ninguém pode rir, mas se você contar, ela pode ser engraçada. Então, é o jeito de quem está contando a piada. Então, o ator, né, ele tem muito isso, né? Esse receio que você falou, eu já ouvi de outros atores também. E eu acho que é aquela coisa, a ansiedade da estreia, né? Tudo pode acontecer. E nós tivemos, assim, uma estreia muito gostosa, porque todos os espetáculos de comédia que a gente faz, então isso para o público ficar sabendo. A gente gosta de se divertir também, né? Então, estando no palco tem que ser divertido, muito prazeroso. Então, a gente faz rir e acaba rindo junto. Tem sempre alguém com uma risada que é, assim, muito chamativa, muito contagiante. Então, a gente se diverte com isso também fazendo. Não, porque os públicos também são diferentes, né? Para o ator isso é muito importante, porque o público ele muda a cada
a cada sessão. E aí o público ele te dá isso também, esse feedback gostoso, né? Quem está aí no palco, ele sente isso, né? Exato, acaba sendo mais um membro do elenco, né? Porque tem o pessoal que está no palco, os atores, e tem um público que acaba jogando com você. Então sempre é muito interessante essa troca, essa sintonia. É bem bacana. É muito legal que agora está voltando os espetáculos em cartaz, e eu estou super feliz com isso. Aliás, o Teatro Wets Plaza, a última vez que eu fui, foi semana passada, que eu estive aí assistindo um espetáculo, e é um espetáculo atrás do outro, né? É incrível, porque não tinha todo esse movimento antes da pandemia no Wets Plaza. Agora está bem... É um espetáculo atrás do outro, seguidinho, né? E nós conseguimos uma parceria muito legal lá com a West Plaza. Essa sequência de espetáculos assim foi, nossa, muito importante para essa retomada, né? Todos estávamos com muitas saudades de estar no palco e de fazer comédia, porque a pandemia deixou todo mundo mais fechadinho, mais quieto, mais reflexivo. E a nossa arte envolve muito isso, de dar uma semana melhor para as pessoas, de fazer com que as pessoas possam sair de lá mais leves e poder sorrir lembrando das coisas da peça durante a semana. Então, essa abertura de portas foi essencial para essa nossa retomada. Então, é o terceiro espetáculo que a gente vem fazendo ali, levando bastante público, tirando o pessoal de casa. Então, isso é muito gostoso para nós e eu imagino que para o público também. A gente tem tido feedback assim, muito positivo das pessoas que vão assistir. É muito bacana, gente, o que você falou, essa questão do domingo, por exemplo. Você assiste um espetáculo de domingo, um espetáculo de comédia, é uma delícia de gostoso, porque você vai para casa, né? Leve, com aquelas risadas que você deu, e é bom para você já começar a semana, porque logo vem segunda, né? E aí já começa bem o dia, né? E o mais fantástico também é essa questão que você falou da retomada, né? Agora com esses espetáculos em cartaz e tudo mais. É tão gostoso, porque a gente vê a carinha das pessoas também de felicidade, de estar lá de novo assistindo cinema ou teatro, porque a gente ficou muito em casa e de repente sai de novo, a gente tem várias opções. Então, isso é uma delícia, né? Sim, é muito legal. E eu queria que vocês falassem agora do elenco, gente. Porque eu vi que, né? Aliás, vamos colocar aí, gente, o cartaz, tem uma imagem aí pra gente ver. Aí, os meninos. Então, são 5, 6. 6 no elenco. Crime, Cor-de-Rosa. Vamos lá, nós somos em 6 rapazes, né? Tá bem legal o elenco, tá bem diversificado. Gustavo, aliás, Gustavo, vou aproveitar que você tá aqui, você já me conta um pouquinho, porque o Ivo a gente já sabe um pouco a história dele, né? Gustavo, me fala, como é que você entrou no teatro? Quando que você começou? Essa história de... vou seguir a profissão de ator profissionalmente, que é isso que eu quero palco. Olha, eu acho que eu já nasci querendo palco, né? Eu já criei, assim, essa expectativa, essa vontade desde a infância. Minha brincadeira era fazer teatro, minha brincadeira era usar meus bonequinhos, meus Power Rangers, como se fossem atores. Então, desde moleque, eu tinha essa vontade. Eu comecei a estudar teatro em 2011, que foi o ano que eu conheci o Ivo, na verdade, né? E nós fizemos alguns cursos, nós estudamos juntos, e posteriormente a Companhia dos Reis, né? Eu sou um dos membros fundadores junto com o Ivo. Então você já estava no começo da companhia? Sim, desde o começo. Bacana. A gente está junto. Claro, em alguns momentos a gente vai pesquisando, indo, né, buscando outros caminhos, mas sempre encontrando no caminho, sempre se encontrando, fazendo algo juntos. E eu acho que agora vocês estão num momento bom, né? Sim. O crescimento também da própria companhia, com projetos, né? Exato. E é legal porque a gente tem uma conexão muito grande, né, com amigos, no palco, e isso acaba refletindo no espetáculo também. Então é importante porque a gente tem as experiências de fora, a experiência do mercado, e acaba somando junto com a amizade, junto com o profissionalismo de cada um. Então é bem legal. Bom. Isso é muito bom. Então tem o Gustavo, o Ivo. O Ivo, tem o Bruno Bianchi também, que já é um ator da companhia, já fez alguns espetáculos bem legais. Já esteve aqui conosco também. Eu ia falar isso agora, o Bruno já veio aqui. Já é parceiro daqui. O Bruno também já está sócio, o Bruno e o Ivo. Isso, tem o Diógenes Gonçalves também, que é um ator muito legal, que fez as coreografias do espetáculo, né? A boa parte das coreografias é de autoria dele, né? Tem o Felipe Camelo, também um excelente ator, está estreando na companhia, bem legal. E o elenco fecha com o Rafael Américo, também está estreando na companhia. Um excelente ator de comédia também, muito bom. Então, são 6 aí no palco. Somos em 6. E aí, dá para contar um pouquinho qual que é o... Não vamos dar um spoiler, sem né? Mas spoilers, sem menos, spoilers. Né? Alguma coisa, assim, pra gente, né? O Ivo é melhor do que eu, porque eu já saio entregando ouro, então melhor ele contar. Então, vamos lá.
Bom, tá acontecendo uma apresentação de alguns artistas dentro da Boate Cor-de-Rosa. Esses artistas estão fazendo um show num período de pandemia. E aí acontece o assassinato do dono da boate. O dono da boate, de repente, é assassinado. E aí aparece um policial e um investigador misteriosamente. Então, ocorre um conflito entre os artistas, que eles começam a se acusar. E aí, esse policial e esse investigador, que também são muito misteriosos, acabam se tornando suspeitos. Então, a trama gira entre esses 6 se acusando para descobrir exatamente o que aconteceu. Porque, embora tenha o público ali no momento do assassinato, tem um detector de metais na porta. Então, o policial tira o público, as pessoas que estavam lá, tira eles de visão, assim, de serem suspeitos, sabe? E aí, esse mistério é o que envolve o espetáculo. Com isso, vem à tona os conflitos entre os artistas que estavam ali se apresentando e entre esse policial e esse investigador misterioso. E aí é o mistério. Quem Total. matou, né? Quem matou o Mauro, Quem né? matou? Vira um bordão no espetáculo mesmo. Exatamente, entendi, já entendi tudo. Então não dá nem para dar mais nada, não dá nem para falar mais nada do Passar espetáculo, disso né? já vai entregar o ouro já. O que tem de legal ainda dentro da peça é que é um suspense cômico, né? Então a gente foge um pouquinho daquele suspense tradicional, porque as coisas acontecem de forma misteriosa, mas também de forma muito engraçada. Então o público fica preso ali até o último momento, só dá para entender o que aconteceu realmente no finalzinho, No final. mas eles vão fazendo as apostas, né? Porque tem suspeita em cima de todo né? mundo. A gente fica naquela... É horrível quando você fica até o final e você não sabe o que está acontecendo. E é ótimo que cada hora você acha que foi um. Cada hora, não, foi esse. Não, foi esse. Foi esse daqui. No final não foi nada disso, né? E Pô, quem tem sabe? um riso de nervoso, né? A gente percebe isso, que as pessoas riem, gargalham, mas é um riso de nervoso de saber quem será que está por trás dessa trama toda. Nossa, gente, muito legal. Então tá aí, vamos convidar então o público. Qual horário? Vamos lá. Diga. Nós estamos em cartaz no Teatro West Plaza, todos os domingos, às 20 horas. Até que dia, Ivo? Até o dia 19 de dezembro. Isso. E aí, para quem tá acompanhando aqui, tem sempre desconto, né? É só chegar e contar que viu o programa e tem desconto para poder assistir. É um espetáculo para todo mundo, assim, para todo mundo poder rir bastante. E no Então, final... até o dia 19 de dezembro, né? Dá Isso. para ir assistir. E no final avise que assistiu a gente aqui, né? Tira uma foto com a gente, dá essa dica, legal, né? No final do espetáculo, tirar as fotinhas com o pessoal é sempre bom, gostoso, né? Estar lá perto do público, isso é maravilhoso. Eu quero agradecer vocês, gente, por essa dica incrível, né? E vocês que estão assistindo e acompanhando nosso programa, então, até o dia 19 de dezembro, em cartaz, todos os domingos, às 20 horas. Exato. É isso? 20 horas. Teatro West Plaza, super fácil, bem localizável. Né? Acho que tem metrô próximo? Tem, é bem pertinho do metrô Barra Funda. Ah, ótimo. Então, quem vai de metrô, já... Né? Do metrô e do terminal também. Ah, então perfeito. E olha, Localização. dentro do shopping, a gente tá ali na praça de alimentação mesmo. Então o pessoal chega, às vezes faz um lanchinho, toma um chopinho, quem gosta, né? E vai assistir a gente, assim. É sempre muito gostoso receber todo mundo. Isso é ótimo. Então, pronto, gente. Vai de metrô ou vai de Uber, mas vai ao teatro, né? Sim. Perfeito. Meninos, Instagram, redes sociais? @Cia dos Reis. Olha, a gente coloca todas as informações lá, ingresso com desconto, informações sobre o espetáculo. Então, se não guardou nenhuma dessas informações, é só Vai seguir lá a no gente no Instagram. Instagram. @Cia dos Reis. Segue a gente. Muito bem. Obrigada, meninos, mais Obrigado uma vez. você. Viu? Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. E a gente vai agora para o nosso quadro. Então, nossa vinhetinha está pronta? Vamos lá. A alegria de ser você, com Dani Costa, mentoring e palestrante. Muito bem, então, né? A alegria de ser você, o nosso quadro aí, todo sábado, sempre com um conteúdo super bacana que faz a gente refletir sobre vários assuntos. E hoje a gente falando sobre positividade tóxica. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Mabel. Sempre bom estar aqui, né? Ao É vivo. uma alegria, né? A gente fica aqui nos bastidores também conversando, gente. É uma coisa, né, Dani? Isso. E aí, hoje a gente vai falar sobre positividade tóxica. Na verdade, eu quis trazer essa temática porque a gente tem visto aí, né, um movimento. Eu já falei sobre as redes sociais aqui, sobre aquela alegria de estar de fora, né? Falei sobre isso um pouquinho. E aí, o que
que é essa questão da positividade tóxica? A gente tem visto aí, né, um aumento das pessoas, até do nível de depressão, ansiedade, tristeza, muito por um processo de comparação. Né? Eu estou trazendo algo bem simplista aqui, é claro que vai muito além disso, né? Mas a gente tem ferramentas, é como se fossem gatilhos para que essa toxicidade ela aumente, como as próprias redes sociais. E também trazer no ser humano características como, por exemplo, você não pode estar triste, você não pode passar pelo sofrimento, o sofrimento é algo ruim, você sentir dor é algo ruim, você estar num dia que não está tão legal, não está tão alegre e demonstrar isso, as pessoas já te julgam, né? Aquele fulano ali é uma pessoa com energia muito pesada, né? A gente sabe que nós todos estamos suscetíveis a isso. E as nossas frequências mudam a todo instante, seja pela nossa interação com outras pessoas ou pela a interação com os próprios cenários de vida e experiência que nós passamos. E tudo isso é contribuição para formar nós como indivíduos e seres humanos. Isso faz parte da nossa trajetória de vida, da nossa caminhada aqui. E trazendo um pouquinho, né, vou chamar aqui, que o livro que eu escrevi chama Você é o Caminho, e eu lembro que quando eu entrei nessa linha, né, de me tornar terapeuta, mentora, eu sempre fui muito observadora. E quem me conhece sabe que eu sou assim desde criança, né? Muito calada, eu não falo, mas eu estou observando o que acontece tudo à minha volta. E uma das questões que me levava sempre a me perguntar era assim, a gente está com uma série de ferramentas hoje, a gente tem muito mais ferramentas hoje para trabalhar o indivíduo e o ser humano, né? Ferramentas, vamos lá, dentro da linha energética, ferramentas voltadas para a programação neurolinguística, a gente tem um estudo, né? Tem cada vez mais uma capacidade aí de entender melhor o funcionamento da mente humana. E aí a gente vê por trás disso também, às vezes, a falta de empatia. Aquele lado humano, né, vamos trazer aqui, de tratar o outro, o olhar para o outro como indivíduo. Se a Mabel, naquele momento, está me trazendo uma dor dela, eu vou olhar para aquela dor dela e o que aquilo está gerando de significado para aquela experiência de vida dela. Eu não vou olhar aquilo como simplesmente e negar que ela não existe, né? E isso parte do princípio, né, da minha responsabilidade e curativa. Inclusive tem o nome do livro de uma amiga muito querida, a Rebeca, que eu vou te trazer. Ela mandou o livro para você, Mabel, você falou. Né? A Rebeca Carvalho de Brasília, ela fala sobre isso, né, a responsabilidade curativa. Então, de eu olhar para o outro, perceber a dor dele e não ignorar isso. Entender o momento de vida dele. Mesmo, exatamente. Né? Lembrando, inclusive, que hoje é o dia da gentileza, né? Eu ia falar isso agora. Isso. As palavras da minha boca. Hoje é o dia da gentileza. Exatamente. Né? Quando a gente fala de gentileza, é justamente isso, né? É a gente ser... Como é que a gente pode falar? É a gente acolher, de fato, o outro, né? Exatamente. Às vezes, não que você vai resolver o problema do outro, mas o simples fato de você compartilhar a dor do outro ou escutar, isso já é uma grande ajuda, né? Sem dúvida. Porque quem que não gosta, gente? Às vezes você está em algum momento, mas uma palavra faz uma grande diferença. Sem dúvida. Um apoio, um abraço, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, isso é você se colocar no lugar do outro, tentar entender... Nossa, e se isso acontecesse comigo? E não fugir, né, Mabel? Porque quando a gente fala de positividade tóxica, você tem que ter muito cuidado das distrações que estão por trás disso. Né? Vamos lá, existe uma hipnose, uma hipnose social de que a gente precisa estar bem o tempo inteiro, a gente tem que ganhar o tempo inteiro, a gente tem que estar no topo o tempo inteiro, a gente tem que ser vencedor. Se você não for visto como você
vencedor, você é um fracasso na vida, você é um perdedor, você não deu conta. E aí tem uma série de julgamentos que só alimentam mais, vamos lá, o fracasso humano. Eu não estou contribuindo quando eu trago essa visão, essa concepção da positividade dessa forma. Né? Eu entendo, sim, que nós temos que trabalhar e nos trabalhar. Por isso, tão importante o autoconhecimento. E esse autoconhecimento não é algo superficial. Não acontece do dia para a noite. Você não acordou hoje, amanhã você já fala assim, eu já sei quem é a Mabel. Não, você está conhecendo a Mabel todos os dias. Todos os dias, pelas experiências de vida que você está tendo, você está aprendendo com você mesma e você também está amadurecendo ali e se desenvolvendo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente sabe que nas redes sociais tem uma série de fórmulas, né? Fórmulas da felicidade, fórmulas de ganhar dinheiro, fórmulas de ter sucesso, e não é assim. Eu sempre falo assim, né? Se existe alguma fórmula, para mim é o autoconhecimento. Eu, Daniele, ainda que eu trabalhe com essa área, né? Inclusive já me perguntaram, Dani, mas você ainda faz terapia? Faço. E procuro os melhores terapeutas, né? Então, mas eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que todos nós temos que fazer uma terapia. Temos, sim, que procurar profissionais, como a gente sempre tem falado aqui, né? Assim como a gente procura os médicos, a gente também tem que procurar porque o nosso lado mental, o nosso lado emocional, ele tem que estar equilibrado, né? Perfeito. E a gente não tem essa... Eu acho que isso já até melhorou um pouco, mas ainda tem, né? Aquela resistência um pouco, tipo, eu Sim. vou na terapia, eu vou no psicólogo. Não, quem vai no psicólogo é a gente que não está bem, ou que não está batendo dentro da cabeça. E, gente, não, é muito importante, né? Porque, às vezes, até com um profissional, você consegue se abrir melhor e você consegue até você mesmo se entender melhor, né? Sim, Mabel, e tem uma coisa. Se você enxergar a mente como um computador, né, trazendo aqui para uma... questão prática, né, e didática, se você enxergar a mente como computador, quando você está com o seu computador sobrecarregado de arquivos, se você sozinha tenta resolver a situação, às vezes isso é pior. Sim, porque se você perde arquivos que são importantes, às vezes trava, né? Então, assim, às vezes você sozinha não consegue resolver. O que você faz? Vai lá, contrata um especialista, e um bom especialista, para não correr o risco de perder informações que são importantes, né? E você vai trabalhar com aquela informação que está dentro do computador, né? Então, manter arquivos que são importantes e eliminar aquilo que não é importante. Quando a gente passa por um processo terapêutico, por uma mentoria, por um coaching, na área de desenvolvimento humano, a gente vai esbarrar com esses programas de vida, com essas programações de vida que estão ali rodando o tempo inteiro, né? Vamos lá, como um piloto automático. A gente está rodando aquele mesmo programa e aí, quando a gente se autoconhece, a gente se depara com aquele programa e muitas vezes a gente identifica que não faz mais sentido, naquele momento de vida, manter aquela programação. E para romper isso, exige alguém que esteja ali te acompanhando para facilitar o seu processo de rompimento, né? Então, por isso que é muito importante buscar esse desenvolvimento, buscar alguém que possa contribuir com você. E aí, quando eu falo da positividade tóxica também, é tomar cuidado com essas coisas que distraem, né? Por exemplo, ter o tempo inteiro, ou estar alegre o tempo inteiro, estar, né, o tempo todo num espaço e que não te permite também reconhecer algumas emoções e sentimentos que estão ali para que você tome consciência de você e mude. Então, eu até escrevi uma vez, a gente está na era do ser e não do ter. O ter é consequência de quem se é, né? Então, a gente tomar consciência disso, perceber que se o dia não está tão legal, identificar o que está certo sobre isso, como eu posso mudar isso, né? O que é isso, né? O que eu posso fazer com isso, o que eu posso escolher diferente disso. E não, eu lembro que eu vi uma palestra uma vez, uma pessoa falando assim, você acorda de manhã porque tem aquela coisa da gratidão, né? Vamos ser grato. Aí seu dia está uma porcaria,
Aí você vai falar, você vai ser grato por aquele dia? Tem essa questão, né? Não é assim, gente. A gente tem que ser grato, sim, mas também identificar aquilo que não está dando certo. É assim que a gente aprende, é assim que a gente escolhe diferente, é assim que a gente se desenvolve. Então, tem que ter cuidado com isso. Né? A gente a positividade saber esse diferencial, né? Exatamente. A positividade é algo legal, importante, sim, porque eleva a nossa vibração, coloca a gente num outro estado de frequência, faz com que a gente interaja com o meio da melhor forma possível. Porém, não devemos, né, nos distrair das emoções que, de alguma forma, nos conectam com o sofrimento, com a dor, com o medo. Vamos lá, com frequências mais baixas e que, a partir desse estado de consciência, a gente pode identificar na gente mesmo quais são as melhores ferramentas e como eu consigo lidar com isso da melhor forma, né? Transmutando, mudando isso, né? Não, isso realmente, a gente tem que ter essa chavinha, né? E para isso, realmente, tem que ser um processo todo, né? Exatamente. De conhecimento e tudo mais, que a gente vive falando aqui. Se não tem esse procedimento, se não tem esse processo, nada acontece, né? Sim, sim. É muito importante isso. A gente tem que saber como que a gente vai fazer. E tudo tem que ter um começo, né? Exato, exato. Nada é do nada, vamos fazer tal coisa. A gente fala que a questão do autoconhecimento é complicado, mas não é difícil. É buscar o equilíbrio, sempre, em tudo. Ao mesmo tempo que o vitimismo, a negatividade é algo ruim, a positividade ao extremo também tem que ser observado. Então, ó, né? A diferença aí, né? Vamos tentar entender, com tudo isso que a Dani falou, a positividade tóxica, né? Que a gente está falando, né? Para poder entender melhor e a gente entender também a nossa vida, né? Exatamente, exatamente. Dani, fantástico. Tem recadinhos aqui. Tem recadinho do seu pai, inclusive, que está assistindo a gente. O senhor Walter aí, maravilhoso. Foi ótimo conhecer o senhor também. Adorei a sua esposa, né? Sua mãe e seu pai é uma graça. Estiveram aqui com a gente ao vivo semana passada, né? É verdade. Muito bom. Ludmila está falando sempre muito bom te ouvir, Dani. Ai, que bom. Beijo, Lud. Arlete, Rodrigo, um beijo aí para vocês, gente. Não, é fantástico, Dani. Eu acho que a gente falou, né? Acho que passamos o recado, né? Passamos o recado, exatamente. Vamos entender essa positividade, né? Essa positividade isso. Tóxica, exatamente, exatamente. Obrigada, Dani. Gratidão, querida. Plataforma da.vida, né, no Instagram. O meu pessoal, Dani Costa, oficial, né? E acompanhem, né, as informações aí. Esse final de ano está bem agitado, bem animado. Estou lançando aí, estou como coautora de um livro, né, A Nova Ciência da Espiritualidade, junto com o Grupo Terapeutas do Brasil, coordenado pelo meu amigo Araci Balotini, e estou como autora, né, do livro Você é o Caminho, os dois com previsão de lançamento agora em dezembro. Né? Super corrida aí, a Dani. Está lançando o livro, gente. Já está aí pertinho. Olha como passa rápido, Passa muito rápido, já tá aí no final do ano. E aí a Dani vai fechar o ano com chave de ouro, né? Que é maravilhoso. Muito Parabéns, bem. viu, Dani? Obrigada. Parabéns. Gratidão, realmente querida. É isso, né? A gente tem que passar o nosso conhecimento. Isso é fundamental, né? Isso é realmente coisa do ser humano. Passar o conhecimento, passar a informação para outras pessoas, né? Isso não tem como. É um legado, preço, né? Obrigada, viu, Dani? Obrigada. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa hoje, né? O espetáculo, já a gente falou, 8 horas da noite, todo domingo. O pessoal que esteve aqui com a gente, Crime Cor-de-Rosa. E aí, não esqueça de dar um like na nossa página, a página do Facebook, facebook.com/programa Point Mix. E vai ter o sorteio especial aí da Masmu, que eu tô com essas delícias de chocolate, a gente vai sortear lá. A produção vai colocar amanhã lá na nossa página. Curte o post, fala, eu quero ganhar. E participe do sorteio, né? Quero mandar um beijo para a revista Live Fashion Magazine, que eu tenho uma coluna lá, livefashionmag.com, sempre com notícias aí super bacanas para você. E o nosso portal, né? programapointmix.com. A gente se vê sábado que vem. Um beijo para vocês. Você ouviu? LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.